Bom dia, paz do Senhor Jesus. Quero deixar uma palavra aqui que está no livro de Atos, capítulo 6, versículo 13. Onde eu estava no versículo, está falando que eu entendi da palavra, que o Senhor falou comigo da palavra, porque a palavra de Deus, a Bíblia, é sim a boca de Deus aqui na terra. Então, nós como servos de Deus, como cristãos, temos que procurar, buscar nos alimentar da palavra. Não importa de que denominação você seja, só que nós temos que buscar a palavra de Deus, temos que buscar a viver a palavra do Senhor, porque ela sim é um manual de instrução para cada um de nós. Se nós, às vezes, vivemos preocupados, só que nós não ouvimos a voz de Deus. E Deus, Ele fala conosco, você só precisa tomar atitude, tirar um tempo para meditar na palavra e Ele fala. Então, assim, em vez de você ficar reclamando, murmurando, peça a Deus para falar com você na palavra, que Ele fala. Ele fala a todo momento com a gente. Eu vou estar deixando aqui essa palavra para vocês no livro de Atos, né? Você pode estar lendo depois, quando você tiver um tempinho, né? Tirar um tempinho para ler, porque nós temos 24 horas no dia, todo mundo tem o mesmo tempo. Então, o tempo quem faz é você. Então, você vai definir o que é a prioridade para você. O que é mais importante para você? E é muito importante para nós ter um tempo, ter um momento com Deus. Meditar na palavra de Deus. Amém? Então vamos lá, vamos aqui. Atos, mais uma vez eu vou repetir novamente. Atos, capítulo 6, versículo 3. Diz assim: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo de sabedoria, aos quais constituímos sobre este importante negócio. Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. Este perecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe e Procoro, Nicanor e Timão, Parmenas e Nicolau e prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e eles, orando-lhes, puseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em toda Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grandes partes dos sacerdotes obedeciam à fé. Até aqui. Então aqui, o subtítulo diz o seguinte: a instituição dos diáconos. Os discípulos, os apóstolos de Jesus, Pedro, etc., entre os demais outros, constituiu dentro do povo 7 homens para estar cuidando das pessoas, enquanto eles se dedicavam ao ministério, porque precisava deles para servir as pessoas. E eles se dedicavam ao ministério da palavra, que era ministrar, pregar, entendeu? Pregar para aquelas pessoas. Então, assim, ele escolheu dentre o povo 7 homens de boa reputação. Só que o que me chama mais atenção aqui, essa palavra, leu até o versículo 7, mas eu vou frisar aqui no versículo 3, o que chama muita atenção, ao escolher, aos 7 mártires. Ele escolheu varões, esses varões eles tinham uma boa reputação, só que eles tinham algo diferente. O que esses varões tinham? Eles eram cheios do Espírito Santo, de sabedoria. Essa é a diferença. Então, assim, nós precisamos buscar a sabedoria e o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é ele que nos dá a direção para nós vivermos, ele que nos mostra, ele que nos guia. E sem a sabedoria você não tem como viver. A palavra mesmo fala de Deus que nós precisamos da sabedoria para viver. E ela que nos guia, ela que nos dá a direção. Então, assim, nós não podemos viver sem a direção da sabedoria, que afinal de contas, a sabedoria é o próprio Jesus. E nós precisamos. E assim, esse versículo que ele chama muita atenção, essa parte, que eles eram cheios do Espírito Santo e da sabedoria. Isso que fazia a diferença, isso que fazia a diferença no ministério daqueles homens. Nós precisamos fazer isso. Se você quer fazer a diferença, se você quer quer que as pessoas olhem para você e vejam a diferença, é importante você pedir a Deus, o Espírito Santo, a sabedoria sempre, colocá-los em primeiro lugar, porque nós não sabemos falar, não sabemos nem sequer orar, como diz na palavra, afinal quem intercede por nós é o Espírito Santo. Então, assim, nós precisamos do Espírito Santo. E algo me chama mais atenção aqui nesta palavra,
Não sei se vocês perceberam. Quando eles vão falar de Estevão, Estevão foi o primeiro mártir dos 7. Tinha Filipe, Procónio, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. Esses 7 foram, juntamente Estevão, 7 foram, né, os mártires. E o Estevão foi o primeiro mártir a ser escolhido. O que chama atenção em Estevão, quando eles vão falar de Estevão, eles citam algo interessante, que eu vou estar lendo aqui, que está no versículo 8, onde diz assim, ó: Estevão, cheio de poder e de fé, faziam grandes sinais e prodígios entre o povo. Então, o Estevão, ele foi escolhido como o primeiro mártir. Mas por que Estevão foi escolhido como o primeiro mártir? Você nota que aqui no versículo 4, onde diz, no versículo 4 não, perdão, versículo 5, diz assim: o elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do poder do Espírito Santo. Aí eles começam a citar aos outros, né, mártires. Só que Estevão, ele tinha algo diferente dele. O que ele tinha? O que ele tinha é o Espírito Santo e a sabedoria, o que fazia a diferença. Só que qualquer um dos outros poderia ter sido o primeiro mártir, poderia ser estar à frente. Mas o Estevão, ele foi escolhido como o primeiro. Por quê? Eis a questão. Por que ele foi escolhido como o primeiro mártir? Estevão foi escolhido como primeiro mártir, eu acredito, no meu entender, que eu meditei na palavra aqui, na minha perspectiva, no meu entendimento, que eu li a palavra, pedi ao Espírito Santo para que eu entendesse. Eu acredito que Estevão, ele tinha capacidade.